Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas que acompanham o canal do Grande Prêmio. Eu sou o João Pedro Nascimento, estou aqui mais uma semana para apresentar outra edição do nosso Paddock Sprint para vocês, nossa edição Pocket, contendo tudo aquilo que há de mais recente no universo do esporte a motor, trazendo as últimas informações. Hoje vamos falar sobre Fórmula 1, vamos falar sobre brasileiro, no caso Gabriel Bortoleto, e também Max Verstappen, que parece ter chegado ao limite com algumas reclamações recentes em torno da questão da queda da Red Bull na ordem de forças da Fórmula 1, do fato de que outras equipes conseguiram alcançar o poderio da equipe austríaca. E, bom, todas essas pautas acabam ganhando volume também em uma época de pausa de verão, que a gente tem menos entrevistas de fato e mais análises em geral sobre o que virá na sequência da temporada e sobre o que pode acontecer nas próximas temporadas da Fórmula 1, é claro, já que enquanto o Bortoleto está lá na briga na Fórmula 2, ele já pensa em subir para a Fórmula 1 no futuro, falou sobre isso em entrevista exclusiva ao Grande Prêmio, a gente vai repercutir isso aqui, e o Verstappen também está preocupado com o futuro da Red Bull na categoria. Antes da gente começar a falar, vou te convidar a deixar aqui o seu comentário, se inscrever no nosso canal, tem muito conteúdo bacana sobre automobilismo. No canal 1 do Grande Prêmio, esse que você está acompanhando, tem transmissões ao vivo em vários fins de semana, tem o WEC, IMSA, Fórmula E, que agora está de férias, então muita coisa para você curtir aqui com a gente. Vale a sua inscrição, vale o seu joinha. Para a gente abrir os trabalhos e começar a falar sobre os assuntos do dia, vou chamar aqui a tela Pedro Luiz Cuenca, nosso participante aqui do Paddock Sprint, nosso comentarista. Claro, a gente tem uma escalação aqui que vai alternando os comentaristas de semana para semana. Hoje temos mais uma participação estelar de Pedro Luiz Cuenca, que nunca nos decepciona, suas opiniões bombásticas. E, mais uma vez, Cuenca, o Bortoleto, entrevista exclusiva ao Grande Prêmio, como é comandada por nossa Luana Marino, falou sobre o futuro dele, né? A gente sabe, é óbvio que o piloto rookie, um novato, né, da Fórmula 2, está brigando lá em cima, briga por teoricamente, olhando, né, a tabela de classificação, os resultados, né, tudo que vem sendo feito na pista, briga por título, falou sobre a Fórmula 1, é nisso que ele está pensando. E, bom, a gente sabe que o Bortoleto é um piloto do programa McLaren, também é agenciado lá pela A14, né, do Fernando Alonso, e, obviamente, o Bortoleto disse que o sonho dele é chegar na Fórmula 1 pilotando pela McLaren, especificamente pela McLaren, a equipe do ídolo dele, Ayrton Senna, ídolo de 8 a cada 10 pilotos que são perguntados sobre idolatria no circo atual da Fórmula 1. O Bortoleto que nem viu, né, o Ayrton Senna pilotar enquanto depois de nascer, mas é claro que hoje em dia a gente tem uma vasta quantidade de material que a gente pode assistir essas corridas do passado. Mas, apesar do sonho, né, de entrar na Fórmula 1 pela equipe do ídolo, Bortoleto admitiu que parece muito improvável nesse momento que a McLaren troque alguns dos seus pilotos, o que dificilmente abriria uma porta de entrada para ele. Então, em resposta ao Grande Prêmio, ele disse exatamente o seguinte: obviamente, a McLaren entende que tem dois pilotos extremamente talentosos a longo prazo na equipe. Não tem o que fazer. Posso continuar tendo os resultados que eu estou tendo na Fórmula 2, mas acho bem improvável que eles tirem um dos dois para me colocar. São as palavras do próprio Bortoleto, que indica um cenário difícil para buscar essa vaga na Fórmula 1 na equipe britânica. Cuenca, queria saber de você, se você concorda com a visão dele. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o Bortoleto daqui para frente, mas vamos começar com isso. Antes de abordar o beco sem saída, queria saber o que você pensa sobre essa declaração que ele deu para a gente. Boa tarde. Fala, JP. Olá a todos que estão nos acompanhando. É curiosa essa entrevista do Bortoleto, porque ele mostra ao meu ver, uma lucidez para analisar o cenário da Fórmula 1 atual. De fato, vai ser muito difícil para a McLaren mudar os pilotos atuais. Se tem um Lando Norris e um Oscar Piastri que estão entregando resultado, podem não estar vencendo tantas corridas, eles não estão dominando o campeonato como o carro indica, mas eles estão
entregando resultados. E para a McLaren, que a gente viu de anos atrás, estar brigando por um Mundial de Construtores já é muito bom, já é um grande resultado. Então, é de fato ali uma situação que a McLaren não pretende mudar os pilotos, a não ser que aconteça uma grande salada aí no mercado de pilotos, como fez, sei lá, o Lewis Hamilton esse ano, de bagunçar todas as coisas. Eu não vejo nenhum dos pilotos da McLaren saindo tão cedo. Já renovaram o contrato aí por um bom tempo, estão entregando resultado, estão conseguindo vencer algumas corridas. Então, de fato, vai ser muito difícil para o Bortoleto entrar na Fórmula 1 pela McLaren. Pode acontecer, como aconteceu com o Hamilton, de sair e abrir todo o mercado. Pode acontecer com o Piastri, que também estava ali meio perdido ali na Alpine e de repente se achou na McLaren. Essas coisas podem acontecer. Ver como é que ele vai gerir a carreira. Acho que, como a gente falou na última semana do André Kimi Antonelli, que é muito cedo, que tem dado saltos dele aí de maneira precoce, o Bortoleto tem que pensar nisso também. Por mais que ele tenha feito a Fórmula 3 e vencido de maneira categórica, ele está na Fórmula 2 agora, primeiro ano, não é nenhum pecado ficar mais um ano na Fórmula 2. Então, é importante ele ver também como é que está o mercado para dar o passo certo na carreira. A título de informação para o pessoal que está acompanhando o programa, o Norris renovou o contrato com a McLaren esse ano, janeiro de 2024. Ele já tinha contrato até o fim de 2025 e renovou por múltiplos anos. Foi, né, o que a McLaren divulgou. Então a gente já pode pensar aí no contrato lá para 2027, eu diria até talvez 2028. O Piastri também renovou com a McLaren, é um piloto que já tinha contrato, mas renovou em setembro de 2023 e tem contrato até o fim da temporada 2026, que a Fórmula 1 vai fazer a introdução do novo regulamento de motores. Então, olhando pela situação contratual, que nem sempre é um fator decisivo na Fórmula 1, porque os contratos são rasgados desse esporte de uma maneira, enfim, única. Mas olhando por esse lado, parece que a porta está fechada na McLaren. Parece que realmente a situação vai ficar difícil. Então, antes da gente começar a falar sobre o que o Bortoleto poderia fazer no futuro, eu vou até fazer uma leve introdução aqui do caso do Felipe Drugovich. Queria saber de você, Cuenca, se você acha que, quando eu digo se desvincular, eu não estou falando agora, eu não estou falando, né, eu vou abandonar o programa da McLaren e vou seguir minha carreira solo. Então, não é isso. Mas pensando em uma vaga na Fórmula 1, deixar esse programa de pilotos da McLaren em algum momento será a única escolha possível para o Bortoleto? Daí um beco sem saída? Sim. Vai ser a única saída. A McLaren é uma equipe que tem 2 carros só, então não consegue ajudar. Não é como uma construtora, como a Ferrari, que tem o seu piloto ali da academia, como o Oliver Behrman, e pode empurrar para uma Haas, ou a Mercedes, que pode pegar um piloto como George Russell e empurrar para Williams, testá-los na Fórmula 1 em uma equipe menor antes de promovê-los. A McLaren não tem isso, então as únicas opções são essas 2 vagas já ocupadas por Lando Norris e Oscar Piastri. Fica uma coisa bem limitada mesmo. Então, ao meu ver, se o Bortoleto quiser dar algum passo, ele em algum momento vai ter que se desvincular da McLaren, ou fazer como o Piastri fez, eu comentei anteriormente, simplesmente rasgar o contrato e ir para outro lado. Mas hoje não existe ali uma opção para ele na McLaren, infelizmente. É um grande projeto que tem desenvolvido bons pilotos, mas se ele pensa em Fórmula 1, ele vai ter que sair desse projeto. Óbvio, se ele pensar em outras categorias que a McLaren aborda, Indy, Fórmula E, talvez seja uma coisa mais interessante ele continuar ali. Se ele estiver pensando numa construção de carreira, daí pode pintar numa Fórmula E daqui a pouco, pode pintar numa Indy daqui a pouco, porque a McLaren tem essas outras opções. Mas se ele estiver pensando única e exclusivamente em Fórmula 1, de fato ele vai ter que se desvincular em algum momento. Cuenca, você vê chance real da gente ver o Bortoleto no grid da Fórmula 1 em algum momento? Não estou falando que precisa ser no ano que vem, 2026, mas você vê essa chance? É complicado que a gente sempre acha que algum piloto vai chegar com chance e de repente ele não pinta, outro
que ninguém espera, como um Logan Sargent da vida, porque tem o dinheiro, chega lá e fica pelo menos 2 temporadas no grid da Fórmula 1. Então é muito difícil cravar que ele vai estar em algum momento ou não. Eu acho que das opções brasileiras recentes que pintaram em Fórmula 2, em Fórmula E, em Fórmula 3, o Bortoleto é o mais completo, é o piloto mais talentoso do Brasil nesses últimos anos. Acredito que mais até do que o Drogovic, que venceu a Fórmula 2. Mas é muito difícil estar no grid da Fórmula 1. Torço para que um dia aconteça, mas eu vejo ainda de maneira muito difícil essa aparição dele, essa promoção dele para a Fórmula 1. Pensando nesse agenciamento, né, que ele tem, agenciamento é a palavra, esse agenciamento que ele tem da empresa do Alonso, será que isso pode ser um atalho? Será que isso pode ajudar o Bortoleto de alguma forma a chegar na Fórmula 1? Porque, pelo que o próprio Bortoleto diz, ele acredita que sim. Então, será que essa é uma porta de entrada, algo que pode facilitar com que ele faça esse processo, já que o Alonso tem um know-how absurdo da Fórmula 1 e um contexto geral, né, de respeito da categoria muito importante. Então, claro que a palavra de Fernando Alonso é muito levada em consideração. Será que isso pode também ajudar a abrir uma porta para ele? Com certeza, com certeza. Você ter um Fernando Alonso ao seu lado para qualquer coisa é muito importante. É um piloto com conhecimento, com contatos, possui muita experiência para te ajudar a entender quais caminhos seguir. Então, eu acho que um Fernando Alonso ali é muito útil, pode ser muito importante para a carreira do Bortoleto. Vai ser, já está sendo, vai ser ainda muito importante para a carreira dele. Pensando em Fórmula 1, talvez seja mais fácil ele se escorar no lado Alonso do que no lado McLaren da moeda. Acho que o Alonso vai ajudar muito mais do que a McLaren pode ajudar. Até porque a gente vê a McLaren indo muito bem nessa questão dentro das pistas, mas a gente sabe que fora dela é uma certa bagunça aí. O Zac Brown não é ali a figura mais fácil de lidar com o mercado de pilotos. A gente tem visto isso não só na Fórmula 1, como em outras categorias, como na Indy, até na Fórmula E. A McLaren tem essa questão de mudar piloto, e às vezes mais de um piloto durante a temporada. Eu acho que o lado Alonso da moeda é mais seguro e mais confiável para o Bortoleto, pensando no restante da carreira. E para a gente completar esse assunto, para a gente partir para a nossa última pauta, vou pedir até para o pessoal que está acompanhando aqui o programa deixar aqui nos comentários a opinião deles também. Eu vou introduzir esse assunto, Cunha, te fazendo uma perguntinha de bate-pronto. Lá no seu manager, né? Lá no seu... Na sua equipe, na PLC, na Pedro Luiz Cuenca Racing, se você já tem lá um piloto experiente e tal, mas você quer um piloto novato para ser companheiro dele na sua equipe, eu quero saber quem você escolhe. Gabriel Bortoleto ou Jack Durham? Mas o Bortoleto sem pensar 2 vezes. O Durham até mostrou alguma coisa ou outra ali na Fórmula 3, na Fórmula 2, mas eu nunca vi um piloto consistente. Óbvio que ele tem ali um grande sobrenome que o carrega, filho do lendário Michael Durham, pentacampeão da MotoGP, das 500 cilindradas na época, né? Mas ele tem esse sobrenome que o ajuda bastante, que o carrega por aí. Mas se a gente for pensar em talento, em consistência, em arrojo, acho que o Bortoleto está alguns passos à frente do Jack Durham na carreira. E se a gente considerar que o Durham está parado, tem ainda esse fator. É muito difícil confiar num piloto que fica muito tempo parado. Óbvio, você vai ter ali suas exceções, como o Piastri, mas o Piastri tem se mostrado aí um piloto de alto nível. Então, ele poderia ficar parado esse ano como ele ficou e ainda mostrar um bom rendimento. Então, eu acho que o Durham... Mas, enfim, o Durham está indo para a equipe que a gente espera que ele vá, que é a Alpine, que ele fez toda a academia, que é uma grande bagunça, que nem sempre o melhor piloto vai para lá. Então, tudo bem. O Durham vai se encaixar muito bem nessa bagunça chamada Alpine. E para quem não entendeu nada sobre a pergunta que eu fiz ao Cuenca, não sei se a pessoa não acompanhou o noticiário recente, estava numa caverna, muita coisa pode ter acontecido. Eu falei isso porque
o Durham é o favorito atual para preencher a vaga do Esteban Ocon lá na Alpine, piloto de desenvolvimento da equipe francesa, que não tinha o Durham como primeira opção, era o Carlos Sainz, mas a coisa não funcionou e o Durham se tornou aí realmente o principal postulante a essa vaga, mesmo como disse o Cuenca, vindo de um ano de inatividade, obviamente pensando no ano que vem, mas em 2024 ele não participou também da temporada de competições de uma maneira efetiva, de uma maneira contínua. Então, quem sabe no futuro rola um Oscar Piastri ao contrário, e a Alpine dá o troco lá na McLaren, seria uma coisa de cinema, mas aí tudo vai depender também da vontade do Bortoleto, do que ele enxerga para o futuro da carreira dele, considerando que a Alpine é uma bagunça completa. Não sei se seria a melhor equipe, não sei se é a melhor equipe para você chegar na Fórmula 1, provavelmente não. Mas é melhor chegar numa bagunça completa do que não chegar. Então, a gente precisa ver como é que vai ser esse futuro da equipe, porque certamente o caso Piastri ficou entalado na garganta, vai que o Durham é o novo Logan Sargent e a Alpine resolve trocar logo no ano seguinte. Pode acontecer. Mas depois de mais declarações bombásticas de Pedro Luiz Cuenca, a gente vai partir para o nosso segundo assunto do dia, Max Verstappen. Vocês gostam muito de falar sobre Max Verstappen, é um piloto que normalmente ocupa aqui as pautas do programa, porque o Verstappen ele não se cansa de ser protagonista, essa que é a verdade. Ele é protagonista quando ele vence todas as corridas, ele é protagonista quando ele perde também, seja por enfim, cobrar a equipe publicamente, ter algum desempenho muito acima da média, que claramente leva o carro além das possibilidades, coisa que a gente já viu acontecer em 2024 algumas vezes. Imola talvez seja um dos grandes exemplos disso. Ou talvez até quando ele fica maluco e xinga o engenheiro pelo rádio, A gente no GP da Hungria teve isso também. Enfim, o Verstappen tem sido protagonista da Fórmula 1 há muitos anos. Não é diferente dessas pausas de verão. Parece que o tricampeão mundial está no limite, está muito irritado com a queda de competitividade da Red Bull. Já disse que tem gente dentro da Red Bull que não entendeu a urgência de retomar a evolução do carro, agora que a McLaren e a Mercedes encostaram de vez. E a última declaração que ele deu foi de que ele está procurando onde extrair mais do RB20, mas ventilou uma possibilidade. Talvez não tenha mais o que tirar, Cueca. E o carro é isso aí. A Red Bull vem de uma situação que foi completamente fora da curva, que foi ano passado, de vencer quase todas as corridas de um ano. Então, ou eles manteriam aquele altíssimo nível, ou eles perderiam rendimento em relação às outras equipes. Aconteceu a segunda opção, muito por escolhas aerodinâmicas, estratégicas, todo aquele caos que aconteceu no começo da temporada. A Red Bull também acabou se perdendo um pouco com esse domínio depois do domínio que teve em 2023. Acho que é muito difícil a gente olhar para o carro hoje e falar que ele é tão bom quanto o do ano passado. Não é. Não é. Hoje a gente vê a McLaren muito à frente da Red Bull, não só em voltas rápidas, como também na questão de consistência durante os finais de semana nas corridas. Até por isso, a gente tem citado várias vezes que a Red Bull corre com só um piloto, porque o Verstappen é o único que está conseguindo ainda tirar alguma coisa, fazer alguma coisa com esse carro, que tem se mostrado de fato bem abaixo da McLaren, já tomou alguns sustos da Ferrari, nas últimas corridas até a Mercedes tem incomodado, então a Red Bull tem de fato que procurar alguma coisa aí para extrair desse carro, porque hoje ele não é mais a força dominante, se bobear, tá brigando para ser a segunda força do grid. Então é uma situação preocupante para alguém que dominou o campeonato do ano passado. Mas aí se a gente olha a pontuação, se a gente olha como está o campeonato de pilotos, o Verstappen está com uma larga vantagem, está confortável ali na primeira posição. E aí a gente já fica naquela, ele está reclamando de barriga cheia. Mas aí se a gente olha os construtores, tiver a McLaren apertando. Então, quer dizer, a Red Bull tem as questões. O Verstappen está claramente ali tirando o que esse carro não tem. Ele está indo além do que esse carro pode fazer. Muito por
por isso que a gente já falou aqui, dele ser um piloto fora de série, por ele ser um piloto excepcional. Enquanto isso, o Pérez está sofrendo, muito porque esse carro não é mais aquela força dominante que a gente tinha visto no ano passado e até mesmo na segunda metade de 2022. Então, de fato, a Red Bull tem que encontrar um equilíbrio e tem que dar um passo depois das férias de verão para não correr mais riscos nessa reta final da temporada. O Verstappen disse que ele não é robô, né, para conseguir executar tudo que ele se propõe a fazer e que tenta, né? Que a Red Bull, de uma maneira geral, tenta melhorar, ele também tenta melhorar, no sentido de extrair tudo aquilo que tem do carro, mas foi sincero, ele disse que talvez realmente não tenha o que fazer com esse poder, com o que a Red Bull tem em mãos nesse momento, o que gera um cenário muito interessante para quem gosta de competitividade no campeonato, não só para 2024, mas para 2025 também. O que me leva a uma pergunta que talvez nem tenha tanto a ver assim com o Verstappen, mas com uma coisa que o Verstappen também disse. A Red Bull tem colocado muito na balança que para acontecer, né, essa queda de rendimento em relação aos outros times, talvez não seja nem uma queda, mas para que os outros times tenham conseguido alcançar a Red Bull, está muito aí na conta da convergência gerada pela manutenção do regulamento. Então, o regulamento é o mesmo, a equipe que está lá no topo ela tem mais dificuldades para evoluir, porque ela já parte de um ponto muito acima, enquanto quem está lá embaixo, obviamente, tem um teto muito maior para escalar. Né? Você tem, o teto pode ser o mesmo, né? Mas você tem um espaço muito maior dali até o teto. Então, você tem muito mais facilidade para melhorar, porque, pô, se você for olhar para o carro da Sauber, por exemplo, claro que a Sauber tem muito mais espaço para melhorar do que a Red Bull. O carro está todo errado. Então, qualquer coisa que você melhora ali em algum lugar vai, né, gerar alguma vantagem de pista. E aí, a gente vai ter 2025 e 2026 entra um novo regulamento. E aí, certamente, a gente vai ter mais uma ordem de forças completamente espalhada. O Verstappen já defendeu que o regulamento permanecesse o mesmo por mais tempo. Eu não estou entrando aqui na seara de se a Fórmula 1 deveria cancelar, né, a mudança de regulamento para 2026, não é isso. A gente sabe que a mudança dos motores tem muito a ver com a sustentabilidade, com a proposta da categoria para o futuro, com a necessidade de atrair novas montadoras, o que ela conseguiu fazer com a Audi. Queria também ter aporte, mas a coisa não fluiu. Então, tudo passa por isso, essa renovação ela é necessária até por termos de dinheiro, até por termos financeiros, que é o foco principal da Fórmula 1, a gente sabe disso. Hoje em dia, você não ser sustentável te afasta de patrocinadores, te afasta de ativações em alguns cenários específicos, enfim. Mas para concluir meu ponto, antes de passar para você, Cunha, que a Fórmula 1 teve, né, excluindo as mudanças pré-2020, a gente teve uma mudança de regulamento de 2021 para 2022, a gente teve algumas. Não teve nenhuma mudança de regulamento depois disso, mas algumas diretivas técnicas que modularam também ali, né, os carros por causa do porpoise e vão ter mais uma mudança em 2026. Pensando no pós-2026, não seria interessante para a Fórmula 1 manter aí uns 8 anos assim com o mesmo regulamento? Talvez até mais, porque a gente poderia ter uma competição inédita aí na história, né? As equipes ganhando cada vez mais terreno em relação à liderança, e a gente poderia ver algo, para quem já jogou, né, o jogo da Fórmula 1, chegou lá no quinto, sexto ano do modo carreira, que todas as equipes são absurdamente fortes, poderia gerar uma situação dessa, até porque há um teto para todo mundo. Queria saber o que você pensa sobre isso. Eu concordo, concordo. A gente precisa ter um pouco mais. Óbvio, o medo da Fórmula 1 é de que apenas uma equipe consiga encontrar o caminho e dominar, como aconteceu com a Mercedes em boa parte dos últimos regulamentos dessa era híbrida. Então, o medo da Fórmula 1 é esse. Então, tem essa questão aí de 3, 4 anos e muda um regulamento. Mas se a gente parar para pensar que no ano anterior da mudança de regulamento foi o mais legal que a gente já acompanhou na Fórmula 1, que foi 2021. Foi quando a Mercedes chegou ali no teto em 2020. A Mercedes 2020 é imbatível. Ela chega num teto. Em 2021, a Red Bull cresce. Ela consegue encontrar a Mercedes ali no topo. E tem umas disputas muito boas. E aparecem alguns coadjuvantes bem interessantes, como a Ferrari, como a McLaren. A Alpine consegue ganhar uma corrida naquele ano. Então, aparecem alguns coadjuvantes bem interessantes.
eu acho que se a Fórmula 1 tentasse estender esse campeonato, seria de fato mais bacana, para a gente poder ver o que as equipes conseguem explorar do regulamento, que brechas elas encontram, que novidades elas podem utilizar. Então, acho que de fato a Fórmula 1 ficar picotando aí de 3, 4 anos, muda carro, 3, 4 anos, muda carro, é bem complicado. Óbvio que vai ter toda aquela discussão de pacto da concórdia e de renovação, de manutenção das equipes, novas entradas. Então, tudo isso vai acabar sendo discutido e por isso que acaba sendo um pouco mais curto também. Mas eu tô com você nessa. Eu acho que se a Fórmula 1 deixasse aí alguns bons anos, o regulamento seria bem mais interessante para todas as equipes, para nós espectadores e para o espetáculo como um todo. Eu tive alguns problemas para ativar a minha voz aqui de volta, mas já estou aqui. Eu concordo muito com isso. Claro, a gente precisa considerar também que a Fórmula 1 quer ser a categoria que traz, né, os últimos avanços tecnológicos possíveis no mundo automobilístico, e ainda mantém o discurso de que isso se traduz, né, em renovação e em mudanças para a indústria automotiva como um todo. Então, a gente também tem que levar em conta essa questão de, às vezes, fazer uma alteração do regulamento para poder implementar novas coisas. Mas no lado do entretenimento, e é por esse lado que a gente está falando, não tem como negar. 2021 foi histórico, 2021 foi a melhor temporada que a gente já acompanhou, talvez. É claro que a memória afetiva pode mudar de ano para ano. 2007 foi incrível também, 2008 teve o Massa brigando pelo título, mas em termos de equilíbrio, cara, os dois pilotos, o Hamilton e o Verstappen, chegaram na última corrida empatados. Então, assim, é realmente um ano completamente diferente dos outros e que, na minha opinião, a Red Bull chegou com o melhor carro no início do ano. A Red Bull tinha o melhor carro no início de 2021. Ela deu o bote na Mercedes no intervalo entre aquelas duas temporadas e a Mercedes foi alcançando a Red Bull ao longo do ano, muito também por conta do motor. Não só por conta do chassi, mas por conta do motor. Quem não lembra do motor apimentado do Toto Wolff, que fez o Hamilton ganhar 35 posições aqui nas duas corridas de Interlagos, na sprint, na corrida principal. Então, quem sabe, 2025, a gente não pode ter mais um 2021. É o último ano de um novo regulamento, de um antigo regulamento, no caso. Então, quem sabe a gente não pode ter uma competição mais acirrada ainda. O Paddock Sprint vai fechando por aqui. Esse fim de semana não tem Fórmula 1 ainda, mas tem MotoGP e as suas filhinhas, né? Tem NASCAR, tem DTM, tem Stock Car em Belo Horizonte, inclusive. Então, vocês acompanham a cobertura de absolutamente tudo, isso que eu falei lá no site do Grande Prêmio, grandepremio.com.br. Agradeço ao Cuenca pelos comentários e mais uma presença no programa, a Carol Virgílio, que está aqui na produção com a gente, e a vocês que fizeram o Paddock Sprint mais uma vez. Grande abraço e até semana que vem.